Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma videoaula, certo, de religião e dando continuidade, né, ao nosso assunto sobre diversidade religiosa, né, e conflitos religiosos, certo? Então, na primeira videoaula, né, nós compreendemos o que são os conflitos religiosos, né, o que causam esses conflitos, né, o que leva as sociedades atuais, né, a estarem em conflito umas com as outras devido à religião, certo? Então, a gente dando continuidade, nós vamos ver hoje conflitos que já passaram como estão no presente, que são conflitos que são relacionados à religião, né? São conflitos religiosos e são conflitos, pessoal, que de certa forma prejudicam muito por conta que são conflitos que levam a vida de muita gente, né? São conflitos, embates diretos entre grupos religiosos que acabam gerando morte, gerando feridos, certo? Então, quando a gente estuda esses conflitos religiosos, a gente entende isso, né? Esse lado negativo que, de certa forma, as religiões elas acabam fazendo de levar conflitos, de provocar conflitos. E como nós vimos, como é que os conflitos eles são provocados, né? A partir do momento que há um desrespeito da religião do outro, né? A partir do momento que eu não compreendo que o outro tem a liberdade de ter a religião que quiser, né? A partir do momento que eu quero que o outro tenha a mesma religião que eu, não respeite a opinião dele, eu estou dando entrada para que surja um conflito, certo? Então, várias sociedades atuais, elas estão em conflitos devido a isso, certo? E não só na atualidade, mas como nós vimos também, no decorrer de toda a história da humanidade, vários conflitos provocaram a morte de milhares de pessoas, certo? Então, hoje nós vamos estudar alguns conflitos, né, os principais conflitos religiosos mundiais, né, em vários países, que são conflitos que levam, que tiram a vida de muita gente, certo? O primeiro conflito é no Afeganistão, né? Um país. Nós vamos ver que boa parte desses conflitos, pessoal, que nós vamos estudar na videoaula de hoje, são principalmente conflitos localizados na região do Oriente Médio, né? Que é uma região ainda que, de certa forma, é muito conflituosa nesse sentido religioso, né? Por quê? Porque são religiões que querem, de certa forma, submeter o seu domínio sobre a outra, né? São religiões que acabam querendo que as outras religiões tenham fim para que a sua que seja submetida, certo? Então, por conta disso, é uma região que tem um certo conflito por conta dessa falta de respeito, essa falta de compreender que o outro tem esse direito, tem essa liberdade de escolha. Então, o primeiro país é o Afeganistão, né? E como nós vemos aí no texto, ele diz assim, né? Há centenas de anos que o território do Afeganistão sofre com guerras por motivações religiosas. Atualmente, o conflito maior é entre o regime do Talibã, formado por fundamentalistas muçulmanos, e a Aliança do Norte, formada por pessoas que querem combater muçulmanos radicais. Então vamos entender. Então esse é o conflito que tem no Afeganistão entre dois lados. Quem são esses dois lados? O grupo do regime do Talibã, que é formado por quem? Por fundamentalistas muçulmanos. O que é esse fundamentalismo muçulmano? São pessoas que tentam utilizar da religião muçulmana como ferramenta de submeter a sociedade àquele regime, que usam a religião para praticar crimes, certo? E colocam a religião como sendo a verdadeira e que todos têm que seguir. Então tem esse lado, e do outro lado existe a Aliança do Norte, que é formada por pessoas que querem combater esses muçulmanos radicais. Quem são os muçulmanos radicais? São os muçulmanos fundamentalistas, que é do regime do Talibã, certo? Então existe esse embate entre esses dois grupos, né? Um grupo radical, que é um grupo formado por muçulmanos que querem submeter a toda a população
esse regime, não é? Quer submeter a toda a população que cumpram, que sejam, que praticam a religião muçulmana. Então, no Afeganistão, no país, né, lá nós temos principalmente esse conflito entre o conflito do regime do Talibã, que é os muçulmanos fundamentalistas, né, aqueles mais radicais, aqueles que veem a religião mesmo de uma forma bem radical, que não sabe respeitar e que não considera, né, a opinião do outro, acha que a sua é que é a certa e que todos devem seguir. Do outro lado tem a Aliança do Norte, né, que de certa forma querem combater esses fundamentalistas, querem combater esses muçulmanos mais radicais, certo? Depois disso, pessoal, nós temos na Nigéria, né? A Nigéria é outro país que também tem conflitos religiosos. Aí o texto diz assim, ó: o continente africano é marcado por uma diversidade cultural ampla. São vários povos com tradições e religiões específicas. Pronto. Então a Nigéria, pessoal, ele não é um país, ele é um país africano, né? A Nigéria faz parte da África, né? Então a África, assim como outros continentes, né, ele é muito amplo. O continente africano, ele tem uma sociedade culturalmente muito diversa, assim como existe uma sociedade religiosamente falando muito diversa também, né? Então, nessa diversidade é que podem surgir conflitos, certo? Pode surgir esses embates entre esses grupos, né? Então, ó, isso faz com que o território nigeriano seja alvo de constantes disputa entre os diversos povos, que recebem o apoio e incentivo de empresas de armamentos que querem lucrar com os conflitos. As principais disputas se dão entre os cristãos do país e os seguidores do islamismo. Pronto, então aqui nós temos duas coisas para destacar. Primeiro, tem alguém que está bancando, ou seja, está, de certa forma, manipulando esse conflito, está lucrando com esse conflito, né? Então, por conta disso, existe alguém que está ali incentivando porque está recebendo dinheiro em troca, né? E quem são essas pessoas? São as empresas que têm fabricação de armas, né? Como o texto diz. E quem são o outro ponto? Quem são os povos que estão em conflitos? São cristãos dos países, ou seja, quem são os cristãos? São aquelas pessoas que seguem o cristianismo, ou podem ser católicos, ou os evangélicos, ou então cristãos ortodoxos, né? Então são os principais tipos de cristão. Então aqui o texto diz que são, de um lado nós temos os cristãos e do outro lado nós temos os seguidores do islamismo, né? Certo? Então nós temos aí o islamismo mais uma vez nesse embate, certo? Então aqui nós temos duas vertentes, duas religiões se enfrentando, não é? Duas religiões que estão em conflito. E duas religiões, pessoal, que a gente tem que ver que não é só um conflito marcado pela religião, mas também tem um interesse econômico em volta. Por quê? Porque tem grupo econômico que está patrocinando, né? Ou seja, está lucrando. Porque se tem um grupo brigando, entrando em guerra, tem alguém que está fornecendo a arma, está fornecendo todos os armamentos, as balas, tudo que é usado, tá se lucrando, tá vendendo para esse grupo, né? Então, de certa forma, tem alguém se lucrando com essa guerra, com esse conflito, né, que acontece na Nigéria, certo? Depois disso, nós temos um dos conflitos que é assim um dos mais conhecidos, né, que é o no Iraque, né, que já vem passando anos e anos e de certa forma já causou a morte de milhares de pessoas, certo? Ó, mesmo após a retirada das tropas americanas do solo iraquiano, os conflitos internos do país não cessaram. As organizações se dividem entre xiitas e sunitas, que são seitas distintas dentro do islamismo. Os conflitos armados das milícias do país matam centenas de pessoas anualmente. Então nós vemos, pessoal, agora no Iraque, um conflito dentro de uma única religião, que é o que? A religião islâmica, né? A religião islâmica, ela vai se dividir entre os grupos dos xiitas,
e os sunitas, né? Então esses grupos têm posicionamentos diferentes com relação à religião islâmica. Eles têm formas de interpretação do islamismo de forma muito diferente, certo? Então, eles acabam entrando em conflito uns com os outros, certo? Então, assim como lá na Nigéria o islamismo está brigando com o cristianismo, no Iraque o islamismo também é a religião que está entrando em conflito. Só que no Iraque, qual é a diferença? No Iraque só é o próprio islamismo. Por quê? Porque é os grupos que tem dentro do islamismo, né? Os grupos diferentes, né? Tem os xiitas e os sunitas. São grupos que têm pensamentos diferentes, né? Que pensam diferente com relação à religião islâmica, né? Então eles acabam entrando em conflito. E isso causa a morte de muita gente, certo? Partindo para o próximo conflito, nós temos Israel, né, e Palestina, né, que são conflitos aí, outro exemplo de conflito, né, ó. O conflito religioso mais emblemático do mundo acontece entre Israel e Palestina. A guerra é fruto da disputa pela terra prometida, onde hoje é Jerusalém. Nenhum dos dois estados abre mão de ter o controle sobre o território. Acontece que a guerra, além de religiosa, movimenta muito dinheiro e está estritamente relacionada a interesses geopolíticos de nações do mundo todo. Isso quer dizer o quê? Que nós temos então aí dois territórios, pessoal, que estão entrando em conflito, né? O território de Israel e o território da Palestina. Por quê? Porque eles querem a anexação, ou seja, anexar, né, um novo território, que é o que eles chamam de terra prometida, né, que é Jerusalém, certo? Cada um quer para si, Israel quer para si e a Palestina quer para si, né, porque eles consideram como sendo a terra prometida. Por conta disso, nenhum abre mão disso e eles acabam entrando em conflito. Então, é um conflito religioso? Sim. Por quê? Porque eles estão lutando por uma terra que, para a religião deles, é uma terra prometida. Porém, não é só uma guerra religiosa, mas também uma guerra econômica, né? Porque assim como acontece lá na Nigéria, né, que há o interesse econômico por volta disso, aqui também tem, né? Existem muitos movimentos econômicos em volta disso, né? Que movimenta muito dinheiro, né? Que de certa forma acabam muitas pessoas se lucrando. Então é por conta disso que às vezes acabam não entrando em acordo e essa guerra vai se prolongando. Por quê? Porque aquele lado que está ganhando, se lucrando economicamente, né, dinheiro, ele nunca vai querer abrir mão, né? Ele quer continuar porque, de certa forma, ele está se lucrando desse conflito, certo? Então há essa disputa entre Israel e Palestina atualmente em torno dessa terra prometida, certo? Então, a gente tem que compreender esse conflito não sendo só como um conflito religioso, mas também um conflito econômico. Por quê? Porque nós temos as partes que brigam em torno disso, né? As partes que brigam por essa terra prometida e a parte que também está se lucrando diante dessa guerra, certo? E para concluir, né, com outro exemplo de conflito que existe, né, conflito religioso, é no Sudão, né? A tensão entre muçulmanos e não muçulmanos no Sudão já se prolonga em uma guerra civil de mais de 50 anos. Essa é uma das piores crises humanitárias do mundo, que já levou milhares de pessoas a óbito. Então, pessoal, no Sudão, né, nesse país, nós temos outro exemplo de conflitos, né? No caso aí são de pessoas que não aderem à religião muçulmana e de pessoas muçulmanas. Então nós temos dois lados, né? Muçulmanos de um lado, né? Religião muçulmana, e de outro de pessoas que não aderem a esse conflito. Então é aquele negócio que eu sempre venho dizendo, né? Quando tem um lado que quer impor a sua religião como a certa, né, quer obrigar os outros a seguir, e tem um lado que não aceita seguir, então eles vão acabar entrando em conflito, certo?
certo? É o que acontece no Sudão, né? A religião muçulmana quer sobrepor, quer se colocar em cima dessas pessoas que não aderiram à religião muçulmana, quer se sobressair sobre elas e obrigá-las a seguir. Como esse lado não quer, eles acabam também entrando em conflito. Então tem esse conflito que o que gera, né, a morte de milhares de pessoas. Por que são conflitos, pessoal? Não é uma briga de boca, não. É alguém brigando por causa de, por exemplo, de religião, de boca, verbalmente, não. São conflitos armados mesmo, é pessoa atirando um no outro, é uma guerra civil, como a gente vê aqui no Sudão, que já tem há mais de 50 anos, né? Imagine isso, né? Quantas pessoas não já morreram no decorrer desse período, certo? Então, desses conflitos todos, né, que eu falei nessa videoaula de hoje, pessoal, no Afeganistão, na Nigéria, no Iraque, entre Israel e Palestina no Sudão, são exemplos de conflitos religiosos, né, que a população acaba criando, né, que de certa forma alimentam muita gente, né? Alimenta no sentido religioso, mas principalmente muitos deles nós vimos que alimentam no sentido financeiro, porque tem alguém se lucrando desse conflito, certo? Então, se há esse interesse em volta, muito provavelmente esse conflito vai se prolongar há muito tempo. E, infelizmente, só sai prejudicado quem perde a vida, certo? E muitos estão perdendo a vida a cada dia, certo? Se a gente acompanhar esses conflitos, a gente vai perceber que diariamente são milhares de mortes, pessoas que estão morrendo aí somente pelo simples fato de não seguir a religião que o outro quer, né? Então são conflitos da atualidade por uma questão tão simples que não entra na cabeça dessas pessoas que são muito radicais, né? Que o que é que não está entrando na cabeça delas? Que a gente tem a livre escolha de seguirmos a religião que quisermos. Nós temos que ter a religião que a gente quiser. Ninguém é obrigado a seguir a religião que o outro quer. Mas aqui eu quero, certo? Então, quando esses grupos eles não acabam não tendo essa mentalidade, eles acabam entrando em conflitos uns com os outros. E como acabar com isso? Somente com diálogo e aceitando que cada um tem a liberdade de seguir a religião que quiser. Nós vivemos numa sociedade livre para fazermos as nossas escolhas, as escolhas que a gente quiser, certo?